E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de matemática, ok? Vamos ver o que a gente tem hoje. Os assuntos também legais, vamos lá? Números racionais em forma de fração, parte 2. Pois é pessoal, a gente tem aí hoje então o que? Os nossos números racionais agora para a gente transformar eles na forma de fração, tá? Então nós tivemos a primeira parte e agora a segunda parte, certo? Então vamos aprender a transformar as formas decimais em fração. Vamos lá? Beleza, pessoal, vamos lá. Números racionais em forma de fração. O que a gente quer fazer aqui? A gente quer transformar esse número em forma decimal em um número na forma de fração. Já que as frações são o que? Números em forma de fração e números em forma decimal. Decimal são essas que tem a vírgula, ok? Então, como a gente vai fazer para transformar? É bem simples, tá bom? Vamos aqui só para algumas informações e a gente faz aqui as transformações. Ó. Primeiro, o que a gente tem aqui? A gente tem 3,9. Então, a gente tem 3 inteiros e 9 décimos. A gente tem 2,16, então nós temos 2 inteiros e 16 centésimos. Nós temos 0,025, então nós temos 0 inteiros e 25 milésimos. Tá bom? Vamos aqui no decorrer que a gente for fazendo, a gente vai explicando algumas coisas, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer para transformar 3 inteiros e 9 décimos em fração? Primeiro, a gente vai transformar ela na forma mista, certo? Essa é uma das formas de fazer, tá? Então a forma mista é o seguinte, se você lembra, né? A forma mista ficava o 3 inteiro, certo? E o 9 décimos. Por que fica 9 décimos? Porque o 9, ó, ele vai continuar como o numerador. E para que ele vire fração, ele, como só tem uma casa decimal, essa casa decimal vale 10. Então o 10 vai ficar embaixo como o denominador da fração, beleza? Só que tem um detalhe. Qual que é o detalhe? Para que essa fração aqui ela possa ser somada e dê o resultado que a gente quer que dê, ou dê o resultado correto, a gente vai ter que fazer o que? A gente colocou aqui o 3, né? Que é o 3 inteiro. A gente transformou esse em fração, certo? Só que, como aqui ele está antes da vírgula e tem uma casa decimal, esse 3 ele precisa se transformar agora, ou ele vai transformar em 30, tá bom? Ó, 3 está antes, tem uma casa decimal depois, o 3 vira 30, tá certo? Então, o 3 virando 30, o 3 ainda não tem um número para ser denominador. Mas, quando a gente fizer 39 décimos, o 30 para ficar fração, ele também vai ficar com 10. Ok? Por que ele vai ficar com 10? Porque o denominador ele não muda, tá bom? Aí agora a gente faz o que? A gente pode somar, né? Então vamos fazer uma adição de frações. Na adição de frações, o que a gente faz? Soma o numerador com o numerador e repete o denominador. 30 mais 9, 39. 10 é o denominador, então fica 10. Então, aqui está a nossa fração. 39 décimos. Ok? Vamos para a próxima aqui. Ó, aqui nós temos 2 e 16. Então nós temos 2 inteiros e 16 centésimos. Tá bom? Então vamos fazer o mesmo processo, né? Transformar aqui na forma mista. Vou deixar um espaço aqui. E 16 centésimos. Professor, por que é centésimo? E por que é décimo? Alguém percebeu que eu coloquei aqui 10, mas eu estou colocando aqui 100? Justamente por causa da casa decimal. Ó. Depois da vírgula só tem uma, então é 10. Depois da vírgula tem duas, então é 100, certo? Beleza? Vamos para frente. Como aqui a gente tinha 10 para ser o denominador dessa fração, e como só tinha uma casa, o 3 virou 30, certo? Beleza? Então aqui, como são duas casas e colocamos 100, o 2 vai virar o quê? 200, certo? Então vamos acrescentar 2 zeros, certo? Acrescentou aqui, são 2 zeros, então acrescenta 2 zeros aqui também. Beleza? Aqui era só um zero, então acrescenta um zero aqui também. Ok? Então, vamos lá, para poder ficar fração, denominador, repete, certo? Então fica aqui 100 também. Então, vamos fazer a adição. 200 mais 16, 216. 100 que é o denominador, repete. Pronto, fechamos. Nós temos aqui a nossa fração. Então nós temos esse número em forma de fração. Ok? Vamos para o próximo. Ó, o próximo é o que? 0, né? Que é o inteiro. 0.
e 25. 25. Quantos números tem depois da vírgula? 3. 25 milésimo, né? Então são 3 números, então 3 zeros. Beleza? Então, ó, vamos fazer aqui uma adição. O zero vai ficar zero porque zero pode botar quanto zero for, vai dar zero, certo? Então vamos colocar aqui também esse 1000 aqui só para nós não perdermos o fio da meada, beleza? Então, ó, 0 mais 25 é igual a 25. Denominador 1000. Fechamos e encontramos as nossas frações, certo? Só que nós temos um detalhe. Ó, como só tem uma casa, o denominador vai ser 10. Como tem duas casas, o denominador é 100. Como tem 3 casas, o denominador é 1000. Beleza? Temos esse detalhe que você não pode esquecer. Qual que é? Se tem uma casa, aqui foi 10, então aqui ficou 30. Era 3, mas acrescentou também um 0 por causa que acrescentou esse 0 aqui, né? Ou apareceu 10 aqui. Aqui era 2 inteiros sozinho, certo? Mas como aqui é 100, esse daqui vai virar 200. Ou seja, 2 zeros, 2 zeros, certo? Como esse daqui era 3, a gente colocou 1000 aqui. A gente não colocou aqui 4 zeros porque 0 é 0 e pronto, certo? Pode botar quantos zeros for, ele vai dar 0, ok? Beleza, então a gente fez aqui utilizando a forma mista, tá bom? Mas tem uma forma bem mais simples também da gente encontrar esses números em forma de fração. Como que é? É bem simples, ó. Nós temos, né, 3,9, certo? 3,9. Se a gente tem 3,9, se a gente contar as casas decimais, a gente vai ver que tem só uma casa depois da vírgula, certo? Ó, só tem uma, só o 9. Então, para que a gente possa transformar isso aqui em fração, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai escrever o número sem a vírgula, 39. E quantas casas tem depois da vírgula? Só tem uma, né? Então, a gente divide por só uma casa, então só é 10. Pronto, fechamos. Ó, não é simples, ó. Tira a vírgula, coloca o número inteiro sem a vírgula e divide ele por quantas casas tem depois da vírgula? Uma, então uma é 10. Não é simples? Vamos pro próximo, ó. 202,16, certo? 2,16. Vamos escrever o número inteiro sem a vírgula e vamos dividir por quantas casas tem depois da vírgula? Uma, duas. Se tem duas, então vira 100, certo? Ó, uma, duas, 100. Fechamos, resolvemos. A próxima, ó, são 0,025, né? Então, ó, vamos pegar só o número 25, né? Porque o 0 não precisa vir pra cá. 25. Não, vou colocar aqui 0,0, né? Que é pra gente colocar o número inteiro. Então, vamos pegar o número que estamos vendo aqui, ó, que é 25. Dividir. Quantas casas tem depois da vírgula? Uma, duas, 3. Então, se são 3, então são 3 zeros. 25 por 1000. Beleza? Não é simples? Pronto, a gente resolveu aí as nossas formas decimais em forma de fração. Então, a gente pode fazer primeiro pela forma mista, né? Que é essa forma aqui. E a gente também pode fazer por essa forma aqui, contando as casas decimais, certo? Contando as casas decimais, ou na forma mista, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido aí e entendido. E eu deixo agora com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!